Olá pessoal, esse é mais um vídeo da disciplina de toxicologia e dando continuidade ao tema avaliação de toxicidade, nós vamos agora falar dos tipos de testes toxicológicos. Os testes toxicológicos, eles são utilizados então para que nós possamos avaliar a toxicidade de uma determinada substância e para estabelecer também os limites de segurança na utilização dessas substâncias químicas. A avaliação toxicológica de substâncias sempre deve passar por testes padronizados e aceitos por agências regulamentadoras. Esses testes eles permitem então prever os possíveis efeitos das substâncias em seres humanos e estabelecer padrões de segurança. Além de prever os possíveis efeitos dessas substâncias nos seres humanos, nós também conseguimos prever os possíveis efeitos dessas substâncias no meio ambiente e em outras espécies de seres vivos. Os testes geralmente têm sido realizados em animais. E por que os testes vêm sendo realizados em animais? Porque desde muito tempo a forma que nós tínhamos de realizar testes sempre foi a utilização de animais de experimentação. Hoje em dia há um grande esforço para que o número de animais utilizados nos testes sejam reduzidos ou que sejam utilizados outros tipos de teste, como testes in vitro. Comparado a antigamente, o número de animais utilizados hoje é bem menor, porque existem várias ferramentas que nós utilizamos para evitar ao máximo os testes em animais. Uma dessas ferramentas é a computação, onde, através de programas e algoritmos específicos, nós podemos prever os possíveis efeitos tóxicos de uma determinada substância em função dos grupos funcionais presentes naquela molécula. Os testes toxicológicos, como eu disse anteriormente, são validados por agências internacionalmente reconhecidas. E quem são as agências internacionalmente reconhecidas? A principal agência é a OCDE, a Organização Mundial de Cooperação e Desenvolvimento do Comércio. Muitos países, inclusive o Brasil, são signatários da OCDE. Então, para qualquer realização de testes, é necessário que sejam realizados testes previstos na OCDE. Outra agência reguladora internacionalmente conhecida é a Conferência Internacional sobre Harmonização de Requerimentos Técnicos para o Registro de Medicamentos de Uso Humano, a ICH. O Brasil também é signatário dessa agência. O Laboratório de Referência da União Europeia para Testes Alternativos ao Uso Animal é um laboratório que visa diminuir ao máximo possível a utilização de animais de experimentação dentro desses testes. Hoje já existem vários tipos de testes in vitro, né? Como, por exemplo, testes em células animais, em células bacterianas, que podem ser utilizados e substituem os testes animais. Contudo, ainda não é possível que nós venhamos a utilizar esse tipo de teste para toda e qualquer substância ou para toda e qualquer avaliação de toxicidade que venha a ser feita. No Brasil, a legislação e padronização veio somente em 2008 com a Lei 11.794. Essa lei ela regulamenta os procedimentos necessários para a experimentação científica envolvendo animais. E ela foi regulamentada através do Decreto 6.899, em 2009, onde se criou o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal. E também através desse decreto foram criadas as normas para o seu funcionamento. Esse decreto também criou o cadastro das instituições de uso científico de animais de experimentação. Qualquer experimentação científica que venha a ser realizada no Brasil, qualquer instituição que realize qualquer tipo de experimentação científica
dentro do Brasil precisa estar cadastrada no Conceea através do SIUCA. Além disso, no Brasil foram criados regulamentos para a condução de estudos clínicos e não clínicos para a segurança de substâncias químicas. Em 2013, foi criado o Guia para a Condução de Estudos Clínicos de Toxicologia e Segurança Farmacológica. Então, todos os fármacos e medicamentos têm que seguir as normas deste estudo. Para cosméticos, houve a criação de um guia semelhante anteriormente em 2012. Para medicamentos fitoterápicos, existe a Resolução 90 de 16 de março de 2004. E para o registro de defensivos agrícolas e agrotóxicos, existe a Portaria 3 de 1992. Para o registro de qualquer uma dessas substâncias, é necessário, então, que siga-se a padronização constante nessas normatizações. Quais são os tipos de testes toxicológicos que são aplicados? São utilizados testes clínicos e testes não clínicos. O objetivo desta aula é explicar para vocês a realização dos testes não clínicos. E entre os testes não clínicos, nós temos testes preliminares, informações preliminares, estudos de toxicidade aguda, estudos de toxicidade subcrônica, estudos de toxicidade crônica, que são testes obrigatórios. Além disso, outros estudos também são realizados, como estudos de mutagênese e carcinogênese, estudos de desenvolvimento, reprodução e embriofetotoxicidade, estudos de toxicocinética, estudos de efeitos locais sobre a pele e os olhos, quando forem necessários, e estudos de sensibilização cutânea. Então, o primeiro tipo de teste que é realizado é o chamado informações preliminares. E o que consiste as informações preliminares? As informações preliminares são informações que vão nos dar ciência, conhecimento sobre a natureza da substância química que está sendo testada. Então, por isso, é necessário que seja identificada a estrutura química dessa substância, quais as impurezas são esperadas dentro dessa substância, quais as propriedades físico-químicas, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, a partição água-óleo, enfim, propriedades físico-químicas em gerais, e quais são os níveis de exposição populacional esperados dessa substância. Se for um medicamento, são apenas pacientes que vão utilizar aquele medicamento devido a uma determinada patologia. Contudo, se for um defensivo agrícola, a exposição é muito maior, que pode pegar a uma população toda, pode atingir toda uma população. Como exemplo para vocês, eu peguei aqui a página da OECD que tem os guias para o teste de substâncias químicas. Se nós pegarmos esses guias para o teste de substâncias químicas, nós podemos ver que na seção 1 nós temos testes de propriedades físico-químicas, na seção 2 nós temos efeitos sobre os sistemas bióticos, na seção 3, efeitos sobre comportamento e ambiente, na seção 4, efeitos à saúde, e na seção 5, outros testes. Como nós estamos falando de testes preliminares, então eu vou pegar um exemplo na seção 1, consultando a seção 1, onde nós temos ali os guias para testes físico-químicos, e nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês os guias, como você vai encontrar lá na página da OCDE. Então, nessa página aqui você vai encontrar muitos testes, por exemplo, o teste número 122, que é a determinação do pH, acidez e alcalinidade, teste número 114, viscosidade de líquidos, teste número 109, densidade de líquidos e sólidos. Para isso, então, você pode abrir aqui em PDF, ou então você pode ler o teste e lá vai ter a condução do teste adequada para você. Muitas vezes, para um determinado parâmetro, existem vários testes, como é o caso, por exemplo, do coeficiente de partição óleo-água, que é realizado em octanol e água.
Nós temos três tipos de testes, os testes número 107, 117 e 123, né? Se você quiser, é só acessar o link e então você pode dar uma olhada como são conduzidos esses testes. Depois que essas informações preliminares são devidamente esclarecidas, então é hora de se realizar os testes de toxicidade aguda. E nos testes de toxicidade aguda, né, como nós conduzimos isso? Geralmente se avalia o efeito nocivo da exposição de uma única dose ou então de doses fracionadas, mas desde que essas doses fracionadas sempre sejam dentro do período de 24 horas. A via mais indicada sempre é a via oral, mas dependendo do tipo de exposição, outras vias podem ser escolhidas também. Como, por exemplo, um defensivo agrícola, a via dérmica também pode ser escolhida, ou então a via inalatória. Já um medicamento que vai ser utilizado por via injetável, então a melhor forma é se utilizar a via parenteral. E nesse caso, nós devemos determinar então a dose letal 50%, que nós debatemos anteriormente na aula de avaliação de toxicidade. E quais são os objetivos dos testes de toxicidade aguda? Primeiro, né, avaliar a toxicidade intrínseca, a toxicidade inerente daquele agente. Avaliar também a suscetibilidade de algumas espécies, né, pois nós sabemos que podem existir variações entre as espécies. Identificar os possíveis órgãos-alvos ou órgãos suscetíveis, afinal, algumas substâncias químicas podem ter tropismo ou afinidade por algum tipo de órgão. Identificar os possíveis mecanismos de ação dessas substâncias, se elas atuam em enzimas, canais iônicos, receptores de membrana. E também prover as informações para o delineamento e seleção dos níveis de dose para os estudos mais prolongados, como os estudos de toxicidade crônica e toxicidade subcrônica. A classificação dos contaminantes ambientais em relação à dose letal 50, potencialmente tóxica ao ser humano, é feita da seguinte forma, né? Uma substância é considerada praticamente atóxica se, depois dos testes de toxicidade aguda, for constatado que ela só é tóxica numa dose maior ou igual a 15 gramas por quilo. Ligeiramente tóxica se tiver entre 5 e 15 gramas por quilo. Moderadamente tóxica se a dose que pode causar algum malefício é a dose entre meio e 5 gramas por quilo. Muito tóxico se for entre 0,05 e meio grama por quilo. Extremamente tóxico se for entre 0,005 gramas, ou seja, 5 miligramas e 50 miligramas por quilo. E super tóxico se for uma dose inferior a 5 miligramas por quilo. Quais os parâmetros devem ser analisados após a realização de um teste de toxicidade aguda? Aspectos clínicos, como movimentação do animal, ingestão de comida, ingestão de água, temperatura corporal, se ele apresenta hemorragias externas, vermelhidão, aspectos clínicos em geral. Após o período de 14 dias, os animais sobreviventes devem ser sacrificados e neles devem ser realizados estudos anatomopatológicos, ou seja, verificação das estruturas e órgãos internos. Os animais que morrerem durante o teste de toxicidade aguda, dose letal 50, também devem ser estudados. E também devem ser anotadas, observadas e comparadas as diferenças entre as espécies testadas, para que isso sirva de precaução nos testes futuros. Para realizar esses testes, então, devem-se usar espécies animais de ambos os sexos, né, tanto os machos como as fêmeas, geralmente utilizar duas espécies, né, sendo que nesses testes ainda não há necessidade da utilização
de uma espécie não roedora. Para alguns tipos de substâncias pode ser que haja, mas no geral não. Usar diferentes vias de administração. Entre elas, a via pretendida ou a provável via de administração ou contato em humanos, e depois utilizar uma via injetável ou parenteral. Por que a utilização de uma via injetável ou parenteral? A via injetável ou parenteral, ela garante que a dose efetiva seja corretamente analisada. Esses animais, né, sobreviventes devem ser verificados diariamente por um período de até 14 dias após a dose. Após a realização dos testes de toxicidade aguda, então é necessária a realização dos testes de toxicidade subcrônica. O que são os testes de toxicidade subcrônica? Esses testes eles são realizados por um tempo correspondente a 10% da vida do animal. Geralmente, né, são utilizados nesses testes ainda ratos, camundongos e cobaios. No caso de ratos e camundongos, que vivem por aproximadamente 24 meses, os testes são realizados por aproximadamente 3 meses. No caso de cães e macacos, que têm uma expectativa média de um pouco mais de 10 anos, então a observação deve ser realizada por 1 ano. Nesses testes, então, a dose que vai ser utilizada é a dose que cause morte em até 10% dos animais. Porque se for um teste que cause morte em 50, 60% dos animais, então não vai sobrar ao final um número amostral adequado para que todos os parâmetros que devem ser analisados possam ser devidamente analisados. Então, por isso, a dose não pode ser superior àquela que cause morte em até 10% dos animais, para que tenhamos ainda 90% dos animais vivos ao final do teste para a avaliação correta de todos os parâmetros. Entre os objetivos do teste de toxicidade subcrônica estão definir o NOEL, né, que é o do termo em inglês, os níveis onde não são observados efeitos, né, e o NOAEL, que vem também do inglês, que são os níveis onde não são observados efeitos adversos. Nesses testes também se tem como objetivo determinar os órgãos-alvos, que muitas vezes podem ser diferentes dos órgãos-alvos que foram observados nos testes de intoxicação aguda. Determinar também aqueles órgãos que apresentam maior suscetibilidade, né, a essa substância. Esses estudos também servem para o delineamento de doses seletivas para os estudos de toxicidade crônica. E como deve ser conduzido esse tipo de teste? A duração do teste ela deve durar de 21 dias a 3 meses, dependendo do parâmetro analisado, sendo que esse tempo que eu estou dizendo é o tempo utilizado para roedores, como ratos, camundongos e cobaios. Duas espécies, sendo uma não roedora, né? Geralmente são utilizados camundongos e cães e devem ser testados sempre 3 níveis de dose. A via de administração recomendada é aquela que é aprovável para a administração em humanos ou então aprovável para o contato em humanos. E deve-se manter um grupo controle. O que é o grupo controle? No caso do grupo controle, é o grupo animal que estará recebendo apenas os insumos, né, ou o veículo onde essa substância teste está sendo diluída e não está recebendo efetivamente a substância teste. A avaliação dos animais, então, deve ser feita diariamente durante todo o experimento. E quais os parâmetros que são avaliados? Parâmetros como consumo de ração, peso, cor e textura dos pelos, alterações circulatórias e respiratórias, anormalidades motoras de comportamento, crescimentos de tecidos anormais. Ao final do teste, novamente devem ser realizadas avaliações anatomopatológicas. Aí sim, cabe avaliar também bioquímica e hematologicamente
estes animais e também devem ser avaliados os fluidos corporais para então nós termos um maior controle sobre o que a substância realizou no organismo do animal durante um período que corresponde a 10% da vida dele. Uma vez realizados esses testes, então devem ser realizados os testes de toxicidade crônica. E os testes de toxicidade crônica, então, são aqueles que vão verificar o efeito cumulativo de uma substância ao longo da vida de um animal, do período de vida de um animal. Geralmente, nesses testes também são verificados os níveis que não produzem efeitos, né? O NOEL, né? O Non-Observed Effect Levels. Ainda assim, nesses testes, como eles são conduzidos por praticamente toda a vida de um animal, nós podemos observar efeitos tóxicos que não foram revelados ainda nos estudos de toxicidade aguda nem nos estudos de toxicidade subcrônica. Fica mais fácil, então, mediante um período de tempo tão grande, determinar o mecanismo de ação tóxica desses agentes químicos. A importância desses testes é que permite uma detecção precoce das alterações, antes que essa substância química seja liberada para utilização em humanos. Também permite que os animais que venham a sofrer alguma toxicidade possam ser tratados, né, para avaliar se existe tratamento para esse tipo de intoxicação. E também o desenvolvimento de antídotos, pois no caso de uma intoxicação acidental, é necessário que haja um antídoto para que possamos tratar o paciente intoxicado. Estudos especiais aí que nós podemos observar são os estudos de embriotoxicidade, teratogenicidade e carcinogenicidade, dependendo do resultado dos testes de toxicidade crônica. A duração desses testes vai depender das espécies, né? Roedores de 6 a 24 meses e não roedores, em geral, de 1 até 7 anos. Geralmente devem-se utilizar duas espécies com 50 animais por dose e por sexo. Para cada parâmetro testado, 50 animais por dose e sexo. Seleção de espécies em função das características do ecossistema ou da literatura. Sempre testar dois níveis de dose. Verificar a via de administração que melhor represente a realidade a que esse agente químico entrará em contato com humanos. E sempre deve ser avaliada o estado de saúde dos animais ao final do experimento. Os outros tipos de testes, né, que são testes complementares, também realizados na toxicidade crônica, não são testes obrigatórios e por isso eles não vão entrar nessa aula. Mas se vocês tiverem curiosidade, nós podemos gravar um vídeo sobre esses tipos de teste. Eu gostaria muito de agradecer a você que assistiu esse vídeo e, se possível, dê um curtir no nosso vídeo e se inscreve no canal. Se você não gostou, também diga o que você não gostou para que nós possamos alterar esse vídeo e deixar ele de uma forma mais interessante para você. Muito obrigado e tchau.